Começa agora. Se liga na dica. Especialistas da CIL trazendo conhecimento até você. Eu tenho aqui o Nelson Volic, o Robson Jorge, respondendo coisas que você quer saber, que você perguntou. O profissional da área. Manda nas nossas redes sociais perguntas e essas perguntas vão alimentar o nosso podcast sempre. Então, participa. Assistindo em vídeo, como você está vendo aí em vídeo. Se está vendo em áudio, tem vídeo também. Vai lá no site, vai no YouTube da CIL que você vai ver esse podcast em vídeo. E o Nelson Volic vai trazer informações agora, mais informações. Vamos falar de que agora, Nelson? Vamos falar sobre o padrão de entrada e quadro de distribuição. Padrão de entrada é por onde entra a energia elétrica numa edificação. Pode ser a sua casa, pode ser o seu prédio, o seu comércio. E depois, o quadro de distribuição é o quadro que recebe a energia desse padrão. Então, primeiro, vamos deixar o Robson falar um pouco sobre o padrão de entrada, que é diferente de região para região. Legal. Explica para nós, Robson. Bacana, pessoal. O padrão de entrada ele deve seguir o especificado em norma da concessionária local, que é responsável por distribuir a energia no local que você mora, reside. É importante salientar que, além das normas técnicas que estruturam o modelo de construção do padrão, muitas vezes existem normas complementares para definir qual que é o cabo que deve ser utilizado, tipo de caixa. Por este motivo, é essencial que o profissional que atue nessa região siga essas normas. Nós estamos em São Paulo e temos o exemplo aqui do padrão de fornecimento aqui da Enel, que é o Ligue Baixa Tensão, que é uma literatura composta por todos os exemplos de como devem ser construídos, desde da posição do poste, da caixa, do medidor, inclusive quais cabos devem ser utilizados. Legal? Então existe essa diferença cultural. Daqui de São Paulo, por exemplo, onde utilizamos os cabos 750 volts nos padrões de entradas residenciais, para uma região onde, por exemplo, a Energisa, que é uma concessionária que atua no centro-oeste e nordeste brasileiro, que os cabos do padrão de entrada devem ser os cabos isolados em HIPR e classe 2, são os cabos rígidos, né? Outra questão bastante interessante é que a definição do padrão de entrada é baseado na sua construção. Então não dá simplesmente para buscar na internet qual que é o padrão de entrada adequado a mim. Existe um projeto, existe o que nós chamamos de demanda. Quais são os equipamentos que vamos ter nessa casa, nessa construção? Que é o cálculo de demanda. É isso aí. Tem que ter um engenheiro aí por trás dessa construção para especificar qual que é o contrato que você vai realizar na prestação de serviço. Sempre entenda dessa maneira. A concessionária presta um serviço para você disponibilizando uma quantidade X de energia. Então, quando você contrata ela, você tem que estipular qual que é a quantidade que você vai utilizar. Essa é a demanda. Essa que vai determinar se o circuito vai ser 220, se vai ser um circuito bifásico, trifásico. E aí ele vai já estruturar as características do nosso quadro de distribuição. Legal? Sim. E nesse padrão, já tem o disjuntor? Tem que vir. No padrão de entrada vai ter o disjuntor chamado geral da instalação do medidor, logo na sequência do medidor, porém ele não é o disjuntor do quadro de distribuição. É o disjuntor geral da instalação. Ele serve para proteger também o medidor de energia. Tá certo. E desse disjuntor é que vão os cabos até o quadro de distribuição que está dentro da tua casa. Aí lá na tua casa, você vai ver que geralmente pela parte de cima do quadro vai chegar uns condutores elétricos mais grossos, que eles vêm exatamente desse padrão da concessionária, esse padrão de energia. E além desses dois condutores, geralmente dois condutores fase, também pode vir o neutro e um terra. O terra, ele não vem da concessionária. O terra, ele vem da instalação. Por exemplo, uma haste de aterramento. Tá ok? Então, lá do padrão de entrada, tem uma haste de aterramento, da onde sai o terra. Aí ele vem para dentro da construção. Em alguns casos, o neutro é aterrado lá na entrada. Mas, quando ele vem para o teu padrão, ou melhor, para o teu padrão não, para o teu quadro de distribuição, eles já não se conectam mais, mesmo estando junto lá na entrada. Então, chegou no quadro, você vai geralmente ter dois condutores fase, um condutor neutro e um condutor terra.
Aí, os condutores fase, eles passam pelos disjuntores. O condutor neutro, ele não passa pelo disjuntor. Ele vai ter um barramento e desse barramento vão sair as derivações dos condutores neutro. E o condutor neutro é de que cor? Que a gente já falou antes? Azul claro. Então, condutor azul claro é o neutro. E o terra? O terra também vem e ele vai estar num barramento, que é o barramento de terra. E o terra era de que cor? Verde ou verde com a faixa amarela. Que a gente chama popularmente de brasileirinho. Mas no quadro de distribuição, a gente não vai ter só disjuntor. No passado era só disjuntor. Lá atrás, década de 70, década de 80, era o disjuntor NEMA, que era o padrão americano, e hoje é o mini disjuntor, que é o padrão DIN, que é o padrão IEC, que é o padrão internacional. Então, além do disjuntor, a gente pode ter o DPS e o DR. O que é isso? DPS é dispositivo de proteção contra surto. Para quem não conhece, vai bater o olho, vai achar que é um disjuntor, mas ele não tem a chavinha. Então você olha, opa, cadê a chave do disjuntor? Não, ele é um DPS, é o dispositivo de proteção contra surto. O DPS, ele vai proteger a tua instalação, os equipamentos que estão ligados na tua instalação elétrica, ele vai proteger contra raios e chaveamento da subestação. O que é isso? O raio é o raio em dia de chuva. Cai um raio lá na rua, pega num poste da distribuidora, o poste tem proteção contra raios, mas o raio é um fenômeno natural, então não tem como garantir que esse raio não venha uma pequena parte para a tua instalação, mas você tem como se proteger com o uso do DPS. Se vier num dia de chuva uma fagulha desse raio, esse raio ele vai ser desviado para a terra pelo DPS e não vai queimar nenhum equipamento eletrônico, elétrico da tua instalação. E também uma coisa que é um pouco mais difícil, que é o chaveamento em subestação, que pode vir um surto de tensão. Surto de tensão é quando vem uma tensão mais elevada do que é o que você utiliza. Aí o DPS também joga para a terra esse surto de tensão. E além do DPS tem o DR. O DR ele é obrigatório, mas não em todos os circuitos da tua instalação. O DR é um dispositivo diferencial residual, que ele protege as pessoas contra choques elétricos. Imagina uma criança colocando um clips numa tomada. Olha o risco. No passado, antes de ter DR, você só tinha uma opção, que era tampar a tomada. Agora, hoje não. Hoje existe o DR, que caso a criança leve um choque, quando esse choque atingir no máximo 30 miliamperes, que é uma corrente elétrica que não oferece risco para a criança, o circuito vai desarmar, vai desligar. Aí não vai ter o risco de uma parada cardíaca, de uma parada respiratória, que é o que realmente preocupa a gente, que são os riscos da eletricidade. Então o DR ele está lá para proteger vidas. E o DR ele é obrigatório, mas não em toda a instalação. O DR ele é obrigatório em locais molhados, que é cozinha, áreas de serviço, banheiros, áreas externas. Ele é obrigatório, mas ele pode ser colocado em toda a instalação. Você pode colocar, por exemplo, um apartamento. Você tem um prédio e cada apartamento você pode pôr um DR na entrada. Então, chegou os condutores lá do padrão, lá no térreo, aí ele entra no DR. Então, toda a instalação vai estar protegida por um DR. Tanto o circuito de iluminação, circuito de tomada, toda a instalação. Ou, por exemplo, uma casa muito grande, você pode separar e colocar vários DR. E no mínimo tem que ter DR em locais molhados ou que estão sujeitos à lavagem. Robson? Olha que legal, né? Nada de conviver com aqueles choques elétricos
nos registros e torneiras. Olha que barato. Como convivíamos lá na década de 90, hein? Daí que vem, Com verdade. DR isso não deve acontecer. Exatamente, nessa instalação antiga, que você leva o choque numa parede até, numa torneira, o DR, ele detectaria essa fuga e desarmaria. Então não dá para pôr DR numa instalação antiga. É isso aí. Tem que reformar a instalação primeiro. Então, Nelson, DPS, DR e disjuntor. Cada proteção abrigando e protegendo uma área da instalação, a gente pode resumir dessa maneira, né? Isso mesmo. Uma dos disjuntores protegendo os condutores elétricos e os dispositivos de instalação, infraestrutura. O DR protegendo as pessoas e o DPS protegendo os nossos equipamentos. Isso mesmo. Né? Além do mais, os próprios manuais das concessionárias atualmente determinam o uso e aplicação do DPS no quadro de distribuição. Então, em caso de uma sobrecarga na sua região ou um surto em que um equipamento seu possa sofrer prejuízos e a sua instalação não for dotada de um DPS, você pode ter até problemas aí para ser ressarcido junto à concessionária que entrega energia na sua residência. Sim, se a concessionária exige. Vamos detalhar um pouco mais o disjuntor, porque é algo que as pessoas têm contato em muitos momentos. O disjuntor, ele tem valores. Quais valores? Valores nominais: 10 amperes, 16 amperes, 25 amperes, 20 amperes, 32 amperes, e você tem que colocar o valor certo. É um erro a pessoa achar que quanto maior o valor nominal do disjuntor, melhor ele é. Não é. Ele trabalha em equilíbrio com o cabo. Então, você tem o valor nominal do disjuntor e ele tem que ser menor que a capacidade de condução de corrente do cabo. Então, se você colocar um de valor maior, está errado, porque ele para de proteger o condutor elétrico. Então, ele tem que ter um valor menor. Muitas vezes, quando a pessoa troca de chuveiro, ela pega e compra um chuveiro mais potente. Aí chega no inverno, começa a tomar um banho mais longo, começa a desarmar o disjuntor. Por quê? Porque aquela instalação não é adequada para aquele chuveiro mais potente. Teria que fazer uma análise para trocar o disjuntor e provavelmente o cabo também. Não apenas trocar o disjuntor. E é um erro a pessoa ir numa loja e apenas comprar o disjuntor. Aí o que acontece? Você tem a instalação original, você tem o valor do disjuntor e o cabo. Então, o disjuntor está protegendo o cabo. Aí você compra um disjuntor de valor mais alto, ele deixa de proteger o cabo. Aí o cabo vai trabalhar em sobrecarga, porque o novo disjuntor não sabe qual é o cabo que você tem na instalação. Então isso vai deixar o quê? Conta de energia mais alta. Isso é errado. Tem que ter uma análise. Então, quando você trocar um disjuntor, uma torneira elétrica, você tem que analisar o que o fabricante daquele produto recomenda. A seção nominal mínima do cabo e o valor do disjuntor. Não é só trocar disjuntor. Porque acaba indo naquela, né? Do barato sai caro. Você... eu quis economizar tempo, não, mas é isso mesmo, tal, não, mas eu vou gastar menos, mas não adianta, você está correndo um risco muito sério. Sim. Exatamente, e ainda a conta de energia mais alta. Também. Só complementando, algo que a gente até já falou, se o circuito for 127 volts, é uma fase, disjuntor unipolar, mas se foram 220, duas fases, obrigatoriamente disjuntor bipolar. É errado você ligar num único circuito 2 disjuntores unipolares, porque você tem que garantir o seccionamento de todos os condutores fase. Então não dá para economizar, tem que ser o bipolar. Olha que negócio bacana. O Nelson falou uma frase e acabou me ressaltando outro assunto, né? Ninguém avisou o disjuntor. E assim, quando nós utilizamos também um produto fora de norma, eu estava aqui imaginando, né? Um cabo desbitolado, você utiliza um disjuntor baseado num produto padrão em conformidade com a sua norma, ele também não vai proteger. Pelo contrário, o disjuntor ele não desarma e o produto fora de norma, que é aquele com menos cobre, ou muitas vezes com cobre, com alumínio acobreado, ele vai conduzir menos energia, vai aquecer e o disjuntor não vai cumprir com a sua função, que é realizar o seccionamento e proteção da instalação. Você ouviu? Se liga na dica. Até o próximo episódio.